pessoal do terceirão, sejam bem-vindos para mais uma aula de Biologia Frente A, material alfa do Colégio Êxito. Aqui quem fala é o professor Grilo. Hoje trataremos de proteínas, o nosso assunto. As proteínas como papel estrutural e catalisador. Então, serei bastante enfático nessa questão da proteína como estrutural e catalisadora, e mais adiante estarei tratando sobre outras funções importantíssimas as quais as proteínas fazem parte. Esta aula é a aula 7 e 8, frente A, da página 505. Antes de comentar sobre as funções das proteínas, é importante defini-las. As proteínas são substâncias orgânicas complexas que participam de várias maneiras na constituição e no funcionamento de todos os seres vivos. Estruturalmente, uma proteína ela é formada por cadeias de aminoácidos, ou seja, é uma cadeia polipeptídica formada por vários aminoácidos. Aminoácidos seriam, portanto, as unidades presentes em uma proteína. Aqui nós temos, por exemplo, de maneira molecular, uma proteína sendo representada por uma infinidade de tipos de aminoácido. E aí, esses aminoácidos, eles se distribuem de maneiras aminoácidos essenciais e não essenciais, os quais estaremos tratando em aulas futuras. Mas, como primeira condição, primeira definição de proteínas, é a de que as proteínas são feitas por cadeias longas de aminoácidos, unidades estruturais desses elementos, chamados proteínas. Onde encontramos proteína? As proteínas são encontradas principalmente em alimentos como carnes, seja ela carne de boi, carne de peixe, carne de frango, além de proteínas presentes em alguns vegetais e também ovos, produtos, portanto, de origem animal. Vale destacar que, se existe uma fonte riquíssima em proteína, são os artrópodes, especificamente os insetos. Existe um percentual aí de proteínas muito acima do que encontrado, por exemplo, em carnes bovinas, suínas, de peixe e aí por diante. Veja, enquanto que uma carne de boi tem 24% de proteína, uma mosca é capaz de apresentar 61% de proteína. Então, podemos encontrar também um elevado teor proteico na dieta à base de insetos. Para nós pode parecer meio estranho uma dieta à base de insetos, mas em países em que a fome assola, o consumo desses insetos, principalmente em países africanos, é comum, assim como em países do Extremo Oriente, Indochina, a região das Filipinas e outros países ao redor. A dieta à base desses artrópodes é extremamente comum e eles se caracterizam, de certa forma, com uma riquíssima fonte de proteínas para essa população. Aqui mostrando a função biológica das proteínas. As proteínas, elas apresentam função estrutural. Seria uma das primeiras funções a serem observadas. As proteínas, elas constituem aí como uma espécie de arquitetura para as células, visto que muito material celular é constituído por proteínas. A própria membrana plasmática, a própria membrana que envolve a célula, a membrana citoplasmática, ela é composta não só por lipídios, mas também por proteínas. Por isso dizemos que a membrana citoplasmática ela é lipoproteica. Isso sem falar de outras substâncias, como por exemplo de outros elementos proteicos. A quitina e miosina são proteínas presentes, por exemplo, nas células musculares. As células musculares, ou seja, o tecido muscular, ele apresenta unidades de contração, chamadas miosinas e actinas, que nada mais são que filamentos proteicos.
Existem outras substâncias, como o colágeno e elastina, que também são proteínas que irão constituir principalmente nossa epiderme e nossa derme. Enquanto que a queratina é um outro tipo de proteína que podemos encontrar em nosso cabelo e unhas. Portanto, as proteínas possuem uma função estrutural, ou seja, de constituir elementos de seres vivos, sejam eles células, que por sua vez dão origem a tecidos, conferindo assim formas, dando funções de forma, suporte e resistência. Aqui mostrando, portanto, um tecido da epiderme e na derme a quantidade grande de colágeno e elastina, dando suporte à epiderme, dando suporte ao tecido que está acima da derme. E também demonstrando onde se encontram a actina e a miosina em células musculares. A actina e a miosina, representada em vermelho, são unidades contráteis dos tecidos musculares, que em próximas aulas estarei mostrando de maneira efetiva como essas proteínas exercem sua função. Outro exemplo que não podemos esquecer sobre a função das proteínas é a função catalisadora. Muitas proteínas se comportam como enzimas, e as enzimas elas acabam acelerando as reações químicas do metabolismo celular. Ou seja, as enzimas são tipos de proteínas essenciais para qualquer reação bioquímica dentro da célula. E essas enzimas elas se encontram de maneira específicas. Ou seja, a amilase, por exemplo, ela vai agir sobre uma substância, um carboidrato conhecido como amido. Assim como a lipase vai agir sobre os lipídios. A hidrolase sobre a água, a pepsina sobre as proteínas e assim por diante. Ou seja, existem enzimas específicas para os seus produtos específicos. Então, esta enzima, por exemplo, ela é específica para a maltose. Ela irá fazer um processo digestório em que ela vai decompor a maltose, que é um carboidrato, em 2 monossacarídeos, ou seja, glicose e glicose, estudados em aulas passadas. Veja que existe um encaixe entre a molécula de maltose com a enzima. Esse tipo de encaixe é chamado sítio ativo e ele é essencial para que ocorra a quebra, ou seja, um processo catabólico catalisador que será exercido pela enzima. Então, enzimas, pessoal, são proteínas específicas que atuam sobre produtos os quais elas são específicos. Se não houver o devido encaixe, nós não teremos aí um processo metabólico sobre esses substratos, sobre esses elementos, como no exemplo aqui a maltose. Então elas são específicas. Vale relembrar que as proteínas elas podem sofrer ação do pH, ou seja, do potencial de hidrogênio, e da temperatura. Tanto a temperatura como o pH podem influenciar nesse sítio ativo de uma enzima, causando muitas vezes um processo de desnaturação. A altíssima temperatura, uma elevada temperatura, pode deformar a estrutura do sítio ativo, impedindo que esse processo metabólico, ou seja, a quebra, por exemplo, da maltose em 2 glicoses, acabe dificultoso, uma vez que o sítio ativo sofreu uma alteração em virtude de uma elevada temperatura, em virtude de um tipo inadequado de pH. As enzimas, vale relembrar também, elas são importantes proteínas que estarão atuando em nosso sistema digestório, agindo sobre os alimentos, transformando-os, convertendo-os em nutrientes, para assim possam ser assimilados por nossas células
e utilizados. As proteínas também desenvolvem um importante papel no controle de possíveis micro-organismos que estariam aí invadindo o nosso corpo. Esses organismos estranhos, essas substâncias estranhas, nós denominamos de antígenos. Ou seja, um vírus é considerado um antígeno, uma bactéria pode ser considerada um antígeno, fungos unicelulares podem ser considerados antígenos, não necessariamente um ser vivo, mas qualquer corpo estranho que não faça parte, portanto, como o próprio nome diz, do nosso próprio corpo. Aquilo que não faz parte do nosso corpo é reconhecido como um antígeno, uma partícula estranha que será combatida por anticorpos. E os anticorpos aqui representados, eles são nada mais nada menos que proteínas. Proteínas que têm a função de defesa. Observe esse vídeo em que você pode notar aí a presença de antígenos como uma bactéria dentro do sistema circulatório, presente, portanto, no sangue, e essa bactéria, usando esses receptores de membrana, ela vai parasitar uma célula saudável. Quando esses corpos estranhos, essas bactérias são detectadas pelos anticorpos, surgindo aí em verde na forma de um Y, que são proteínas, eles vão impedir a ação de acoplagem da bactéria, portanto impedindo que ela parasite a célula e também sinalizando para células maiores que têm a aparência de uma ameba, chamadas macrófagos, fagocitem essa bactéria. Portanto, nesse rápido vídeo eu mostro para vocês a ação básica de um sistema imunológico, envolvendo uma proteína importante chamada anticorpo. E aí existem inúmeros tipos de anticorpos que nós iremos estudar em futuras aulas. Imunoglobulinas, assim também são conhecidos esses anticorpos. As proteínas também agem como função reguladora, ou seja, muitas proteínas têm sua constituição, ou seja, muitos hormônios têm sua constituição a proteína. Muitos hormônios são formados, portanto, por proteínas. No caso, hormônios como a insulina, o glucagon, a ocitocina, são hormônios construídos, ou seja, fabricados a partir de proteínas. E esses hormônios estarão atuando na regulação, ou seja, na homeostase do organismo, no equilíbrio de substâncias importantes ao homem, à espécie humana, seja ela a substância a glicose, seja ela a substância hormônios relacionados à reprodução, seja ela substâncias como o cálcio, enfim, hormônios que regularizam, são hormônios que irão manter aí um nível ideal dessas substâncias em nosso corpo. Isso se chama homeostase e ela é proferida através de enzimas reguladoras, ou seja, enzimas que irão constituir os nossos hormônios. Outras funções biológicas das proteínas pode ser também o fato delas participarem dos transportes de substâncias. Em aulas futuras, nós estaremos observando aí tipos de transporte de substâncias, entre elas um meio de transporte chamado difusão facilitada. A difusão facilitada nada mais é do que a passagem do soluto de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, tendo como canal uma proteína. Então, isto aqui é uma proteína de canal, que ela está intercalada no meio de uma membrana citoplasmática. Veja, aqui nós temos estruturalmente uma membrana citoplasmática, uma membrana de uma célula, constituída por fosfolipídios, ou seja, por lipídios e por proteínas, portanto, lipoproteica. Essas proteínas, que estão aqui sendo representadas, no lado esquerdo também, elas vão ajudar como proteínas de canal, ou seja, elas apresentam um canal interno em que possibilita a transição de até então moléculas que não passariam normalmente pela bicamada lipídica, mas que usariam como uma espécie de túnel essas proteínas de canal
para transportar onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Então, existem proteínas que vão participar do transporte de substâncias de maneira passiva, ou seja, onde não há gasto de energia. E esse exemplo é o transporte passivo, conhecido como difusão facilitada, ou seja, substâncias que estarão difundindo de uma célula para outra, passando por membrana citoplasmática de uma célula para outra, usando essas proteínas de canal, sem um gasto de energia, sem um dispêndio de energia. Existem proteínas também que podem se comportar como reserva. Exemplo dessa proteína, ela é chamada de endosperma. O endosperma é um tipo de proteína reserva que contém grande quantidade de energia. E essa reserva ela é utilizada para o desenvolvimento do futuro embrião que se desenvolve dentro da semente, como nesse esquema aqui, em que você pode observar um grão de milho, visto internamente. O embrião e o endosperma, que seria essa massa esbranquiçada, que geralmente nós acabamos nos alimentando. Em alguns casos se transforma em pipoca, né? E seria essa massa branca, chamada endosperma, que seria rica em energia, onde os vegetais acabariam acumulando também essa reserva em suas sementes. E esse endosperma também se trata de uma proteína. A composição química da proteína nada mais é do que um polipeptídeo, que eu já comentei, é uma macromolécula, é uma molécula enorme, denominada também um tipo de polímero, ou seja, formada por várias unidades, denominadas aminoácidos. Esses aminoácidos diferem em sua constituição: alanina, leucina, serina, cisteína. Nós estaremos em breve analisando uma tabela de vários tipos de aminoácidos. Mas sobre esse slide, o importante é você entender que uma proteína ela é formada por um grupo amina, NH2, e por um grupo ácido carboxílico, C-OOH. Quimicamente, portanto, as proteínas são formadas por um grupo amina e um grupo ácido carboxílico. Lembrando que todas as proteínas de todos os seres vivos são constituídas por cadeias polipeptídicas, ou seja, cadeias longas de diferentes tamanhos e sequências diferentes de aminoácidos. Então, a sequência desses aminoácidos, essas bolinhas representando os aminoácidos, são formadas por sequências de aminoácidos em que ocorre a alternância de uma quantidade de aminoácidos que em breve estarei apresentando para vocês. Aqui mostrando que existem tipos de aminoácidos, e esses tipos de aminoácidos são basicamente 20 tipos. São praticamente idênticos na sua constituição química, a não ser a diferença em seu radical. Como que uma proteína é fabricada? Como que uma proteína é sintetizada? Todos nós sabemos que existem estruturas celulares denominadas ribossomos, ou seja, estruturas encontradas em qualquer célula, seja ela procarionte ou eucarionte, capazes de sintetizar proteínas. Em futuras aulas, estarei mostrando para vocês o processo de síntese proteica. A princípio, vamos guardar que as proteínas são fabricadas através de um processo chamado tradução, que envolve uma ligação peptídica, onde um ribossomo estará unindo aminoácidos a outros aminoácidos, dando origem, portanto, a uma cadeia longa de proteínas. E é isso, pessoal. Por enquanto, apenas uma introdução sobre o assunto proteínas, onde iremos detalhar isso melhor nas próximas aulas. Grande abraço e até a próxima.